Autora Márcia Lopes Gregini. Título: Um Mundo Sombrio Sem Música. As Fantásticas Aventuras de Torquinho e Sua Turma, volume 1. Dedicatória. Dedico este livro aos meus filhos Sofia e Bernardo, pois por meio deles nasceu o sonho de deixar nosso jardim mais florido para todos, e ao Paulo por desde sempre apoiar esse sonho. Torquinho conversa com seu pai Afonso. Me conte, pai, como era no seu tempo de criança? Bem, meu filho, era um tempo de tanta alegria e felicidade. Tínhamos música, dança e muita diversão. Pai, e por que agora está assim tudo tão triste? Quando vou para o colégio, vejo as pessoas quase tropeçarem uma nas outras, pois não enxergam nada além de si mesmas. Filho, a cada dia que passa estamos mais conectados eletronicamente e desconectados emocionalmente. No colégio, Torquinho chama seus amigos Zeca, Cauê e Lelê. É a menina mais linda e inteligente do mundo. Meu pai tem muita imaginação. Conta cada história de quando era criança. Disse que era um tempo de muita alegria e diversão e que tinha muita música. Música? O que é isso? Pergunta Zeca. Não sei. Ele disse que dava vontade de dançar, responde Torquinho. Minha mãe falou que ela dançava muito com meu pai. Estranho, né? Diz Lelê. Será que o professor Heitor sabe o que é isso? É do tempo dele. É velho também? Questiona Cauê. Assim, lá se vão os quatro correndo pelo corredor do colégio atrás do professor Heitor, que era a grande enciclopédia que todos conheciam. Professor, professor, os amigos gritam. Crianças, responde o professor Heitor. Precisamos saber, dizem juntos. Falem sem demora, pois daqui a pouco entro em sala de aula, responde o professor. O que é música? Alegria, diversão. O que é dançar? Nossa, de onde saíram tantas perguntas e nenhuma com as matérias que irão cair na prova de amanhã? Meu pai contou, professor, e continuou a insistir. Diga você, com certeza sabe. Preciso pensar como contar isso para vocês, mas vão precisar prometer que nunca poderão contar nada, pois sabem que o Flautazar não pode suspeitar. O professor Heitor os levou então até o porão do colégio, local em que os alunos nunca podiam entrar. Eles nem tinham curiosidade, pois lá era a sala do entulho, como diziam. Conforme eles iam descendo as escadas, o ar ficava diferente, até que chegaram em uma sala com uma enorme faixa em X, escrito com letras grandes: Proibida a entrada. O mais estranho é que a porta não tinha fechadura e nem maçaneta. Como o professor conseguiria abrir? Eles se entreolharam sem entender. O professor Heitor mexeu em seu bolso, tirou um objeto e encaixou no centro da porta, que se abriu. Naquele momento, todos gritaram: Uau! E o professor fez shhh para todos, pedindo que eles ficassem em silêncio, os lembrando do acordo feito anteriormente. Quando eles adentraram, a porta tinha muita poeira. Cauê começou a espirrar por causa da sua rinite, impossível controlar. Logo pensou em sair dali e comentou com os amigos: Que lugar estranho! Vamos sair daqui!
mas seus amigos estavam muito empolgados em descobrir tudo que tinha atrás daquelas grandes caixas cobertas por panos que nem deram atenção a ele. O professor Heitor começou a explicar que ali estavam peças de relíquias de grande importância, mas por causa da ganância de alguns, todos foram punidos e banidos do convívio com a música. Ele puxou o primeiro tecido e algo incrível apareceu aos olhos das crianças. O que é isso? Todos queriam saber. Isso é um violino, um instrumento musical que faz melodias incríveis. Seu som é maravilhoso, principalmente quando está acompanhado do restante dos outros instrumentos pertencentes à orquestra. Todos ficaram eufóricos e queriam que o professor abrisse a caixa para pegar neles. Abre, professor, toca para nós, queremos ouvir. Não, não é possível. Infelizmente, o Flautazar criou uma magia e trancou todos os instrumentos dentro de caixas acústicas, sendo impossível ouvi-los e tocá-los. Mas deve ter um jeito, professor. O que precisamos fazer para libertá-los? Quando libertarem os instrumentos, todos nós seremos libertados desse mundo sombrio. Sabendo disso, Flautazar nunca permitirá. Lembrem-se, crianças, esse é o nosso segredo e vocês nunca poderão contar para ninguém. Além disso, Flautazar consegue ouvir de muito longe qualquer melodia que partir daqui, por isso precisamos ter cuidado sempre. Vamos voltar para a sala de aula, diz o professor Heitor. Espere, professor, podemos ver as outras caixas? Tudo bem, mas precisa ser depressa. Cada tecido puxado apresentava um instrumento diferente. Piano, violão, guitarra, violoncelo. Alguns estavam estáticos, mas outros pareciam vivos, como se estivessem saindo notas musicais deles. Porém, nada se ouvia de fora. As crianças ficaram apreciando os movimentos, queriam tocar, ouvir, sentir aquilo tudo. Parecia algo tão forte e real. Era impossível ter a sensação verdadeira do lado de fora. Assim, uma tristeza profunda tomou conta de todos. O professor tentou animá-los e pediu para que saíssem, trancou a porta e voltou todos aqueles instrumentos à escuridão. Ao retornar para a sala de aula, a aula seria da professora Fátima de português, que era sempre muito exigente com as atividades. Ela percebeu que a turminha específica não parava de conversar e cochichar. Posso saber o que está acontecendo? Disse a professora Fátima. Nada, nada, professora. Só estamos conversando sobre a prova de amanhã. Ah, sim. Então está tudo na ponta da língua? Todos riram e concordaram que não. Pois bem, parem de conversar e estudem para amanhã. Mas eles não conseguiam parar de pensar em como livrar todos aqueles instrumentos. Zeca, sempre cheio de planos, logo disse: Vamos criar um plano para libertar todos eles. Lelê, a mais responsável da turminha, perguntou: Ótima ideia! E depois, o que faremos com todos eles? Levamos para casa, responde Zeca rapidamente. Nossa, que ideia genial, Zeca, fala Cauê. Minha mãe e meu pai irão adorar receber a visita assustadora do Flautazar em nossa casa. Não ouviu o que o professor Heitor disse? Que ele escuta de longe. Eu morro de medo dele, afe, credo. Já sei, Cauê. Levamos tudo para casa de praia. Guardamos tudo lá. Você mesmo disse que quase não vai lá mesmo. Lelê, ao tomar partido do irmão, diz: Não, Zeca, nossa mãe e pai não vão gostar nada, nada disso. Precisamos montar uma estratégia melhor.
Tá bom, mas precisamos libertar eles de lá, isso sim. Todos conversaram e o Torquinho estava muito quieto. Todos olharam para ele esperando uma ideia ou sugestão, mas Torquinho não disse nada. As crianças comentaram que tudo aquilo tinha mexido com ele e decidiram se concentrar na lição. No outro dia, Torquinho reuniu a turminha e falou: Vocês viram que cada caixa tinha um cadeado com um símbolo estranho? Não, eles respondem. Eu desenhei um aqui e pesquisei. Olha só, isso diz que é um símbolo musical. E na minha pesquisa, disse que é uma nota musical e que cada uma tem um som. São 7 letras no total. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E elas formam uma escala musical. Nossa, que incrível! E qual é o som delas? Isso eu não sei. Essa parte está bloqueada e não consegui pesquisar. Estranho. Nada estranho, disse o professor Heitor atrás deles. Nossa, que susto você nos deu, professor. Eu disse para vocês não ficarem fuçando nisso, não foi? Ah, professor, ficamos muito intrigados, querendo saber como resolver esse mistério. Crianças, isso é muito perigoso. Já alertei, precisam ter muito cuidado. Pessoas importantes não querem que a música seja libertada. Mas, professor, nós podemos resolver esse mistério. Você precisa nos ajudar. Não posso. Não deveria ter contado. Posso colocar vocês em risco. Até mais tarde. Puxa, não teremos ajuda do professor Heitor, mas não vamos desistir. Ficaremos unidos e vamos encontrar uma solução. Fizeram o toque especial da turminha, unindo as mãos, até o Cauê falar: Mas não temos a chave para entrar na sala de música novamente. Vamos dar um jeito, Torquinho responde, e em seguida todos saem felizes e rindo. Na aula de desenho artístico da professora Ruth, Torquinho mostra seu desenho de um símbolo musical a ela. Professora, fiz esse desenho. Ela toma um susto e responde: Onde você viu isso? Como conseguiu desenhar? Ele, sempre muito esperto com as palavras, inventa uma desculpa que tinha visto em algum lugar, mas não se lembrava onde. A professora Ruth admira seu desenho e conta que aquele é um símbolo clave do Fá, pertencente ao grupo das notas musicais. Ela comenta que vê sempre esse símbolo quando está indo de ônibus a caminho do colégio. Em seguida, ele pergunta onde especificamente ela vê. A professora responde que no letreiro de uma agência bancária. E ela não sabe por que aquilo chama tanto a atenção dela. Torquinho então pergunta se ela gosta de música. E a professora responde que não se lembra mais, pois como já fazia muito tempo. Torquinho então conta para a turma que descobriu onde está o primeiro símbolo e que agora precisavam ir lá pegar. Como? Perguntam todos. Vamos traçar um plano. Depois da aula, eles combinam de se encontrar na casa do Cauê e da Lelê para arquitetar tudo. As crianças se encontram e combinam que antes de irem para o colégio, vão passar em frente ao banco. Na frente do banco, eles param e ficam fascinados por aquele símbolo brilhante. Como ninguém presta atenção em algo tão chamativo? Pergunta Lelê. Eu nunca tinha prestado atenção, você já? Responde Torquinho, devolvendo a pergunta para Lelê. Nisso, um guarda carrancudo vem na direção deles e os chama. O que vocês estão fazendo parado aí, olhando para a porta do banco? Zeca logo responde. Nada, seu guarda. Estamos só admirando o letreiro. E posso saber por quê? É para um trabalho de escolar, responde Lelê.
E sobre o que seria esse trabalho? Sobre as atividades comerciais do nosso bairro. Sei. Tá bom. Mas não pode ficar muito tempo parado aqui, não. Eles saem andando e dizem que vai ser muito difícil pegar aquele símbolo. Estamos perdidos, eles falam. Calma, não podemos desanimar, responde Torquinho com a frase predileta das crianças. Vocês lembram que a empresa do meu pai faz locações de andaimes e máquinas de grande porte? Disse Zeca. Nossa, Zeca, é verdade. Mas como vamos fazer o banco contratar a empresa do seu pai? Vou dar um jeito. Eles não precisam contratar. Só o meu pai acreditar que sim e instalar o andaime. Até eles entenderem o mal-entendido, já subimos, tiramos a clave de Fá. É cada ideia que você tem. Todos riem, aplaudem a ideia genial e mirabolante do Zeca. No outro dia, na mesa de trabalho do pai do Zeca, tem uma solicitação para instalar um andaime na fachada do International Bank Fá. Sem demora, seu Pedro providencia a instalação. Após instalar o andaime, Pedro, o dono da empresa LES, entra no banco para solicitar o pagamento. Enquanto isso, do lado de fora, Torquinho corre e sobe no andaime e tenta tirar a clave de Fá. Porém, está muito presa. Ele faz força, mas nada de soltar. Os amigos gritam de baixo para ele ser mais rápido, mas Torquinho não consegue e está quase desistindo. Quando começa a falar baixinho: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o símbolo se solta. Ele nem raciocina e coloca dentro da mochila para esconder e desce igual um foguete. Eles se escondem atrás do muro quando vem o seu Pedro sair com o gerente do banco reclamando que não solicitou nada e que era para tirar aquilo dali imediatamente, pois estava atrapalhando a passagem de seus clientes. Seu Pedro retira o andaime ainda muito bravo, sem entender toda aquela confusão. Quando o segurança do banco percebe que está faltando um detalhe no letreiro, o símbolo do banco, a clave Fá. Aquilo se torna um alvoroço e todos começam a gritar e procurar onde estaria aquele símbolo tão precioso. Enquanto isso, as crianças correm para o colégio. Afinal, não poderiam chegar atrasadas ou ficaria evidente que elas estavam participando daquilo. Assim que chegaram ao colégio, elas precisaram se esconder. Mas onde? No armário deles. Se alguém desconfiasse, procuraria ali. Pensaram e decidiram se esconder no armário de limpeza do seu Juarez. Ninguém ia procurar naquele armário e seu Juarez estava de licença médica. Eles estavam na aula quando tudo aconteceu. Pela porta aberta, viram o professor Heitor com Flautazar passar no corredor. Todos se assustaram, pois Flautazar dava medo só de olhar. O que está acontecendo aqui? Precisamos descobrir. Professor Carlos pergunta: algum problema aí? Não, professor, eu só preciso ir ao banheiro, posso? Pode, Lelê, mas seja rápida. Lelê sai da sala e vai atrás do professor Heitor e Flautazar, se escondendo para que eles não a vissem. Eles descem a escada para o porão. Lelê suspira aterrorizada. Onde estavam indo? Ela se esconde e os vê entrando na sala de música. Ela ouve o professor Heitor falar. Veja com seus próprios olhos. Está tudo aqui, da mesma forma. Essa sala não tem nada a ver com o roubo de um símbolo do banco. São suspeitas infundadas. Flautazar responde. Espero que tudo aqui continue do mesmo jeito, trancafiado, sem som. Só não destruir tudo porque você me pediu. Mas saiba que se um som sequer sair daqui, destruirei tudo de uma vez por todas. Quando Lelê ouviu Flautazar, se arrepiou toda. E sem querer,
caiu sobre algumas latas fazendo um barulho muito alto. Que barulho foi esse? Pergunta Baltazar. Não deve ser nada, deve ser o gato, responde Heitor e continua em seguida. Baltazar, meu amigo, você precisa vencer esse ódio, precisa libertar isso de você e de todos. Nunca! Não somos mais amigos. Éramos apenas criança e cada um fez a sua escolha. Você não esteve ao meu lado quando pedi sua ajuda para acabar com todos esses sons barulhentos. Mesmo assim, ainda permiti que você guardasse um exemplar de cada instrumento, mas todo dia me arrependo e depois desse roubo vou avaliar. Depois de falar, saiu batendo pé muito alto e subiu as escadas. Já Lelê continuou escondida até o professor Heitor subir chorando. Ela voltou para a sala e contou tudo para os amigos. Puxa, colocamos o professor em uma fria. E agora? Diz Cauê. Nada de desistir. Vamos agora pegar a chave do professor, entrar na sala e libertar os instrumentos. Você acha que isso vai ser fácil mesmo, né, Torquinho? Precisamos tentar. O mais difícil conseguimos. O primeiro símbolo. Quando eles foram procurar o professor Heitor, ficaram sabendo que ele tinha ido embora, cancelado todas as aulas do período da tarde e informado a Ivonete da secretaria. E agora? Todos ficaram desanimados, pois a ideia era distrair o professor enquanto eles entravam na sala dele. Zeca pergunta para Ivonete se pode deixar seu trabalho na mesa da sala do professor. Amanhã você entrega, Zeca. Mas Ivonete, ele solicitou hoje, senão eu ficaria com nota baixa, por favor, suplica ele. Mas só amanhã ele vai olhar. Eu sei, mas ele pode achar que eu já tinha entregado e que ele esqueceu. Ai, você não desiste, não é mesmo? Só vou deixar, eu prometo. Tá bom. Entre lá e saia sem fazer bagunça. Sabe como ele detesta a desorganização. Sim, sim, obrigado. Zeca entra e começa a procurar a chave da sala de música, mas não a encontra. Procura na gaveta e nada. Onde será que ele poderia ter escondido? Ele pergunta em voz alta. Se eu fosse uma chave, onde eu me esconderia? Pensa, pensa, pensa. Já sei, dentro de um livro. Ele abre um livro e lá está a chave. Festeja e sai correndo para avisar os amigos que tinha encontrado. Viva! Vamos! Eles pegaram o símbolo na sala de limpeza e saíram correndo pelo corredor, o que chamou a atenção de alguns alunos que passavam por eles e se perguntavam o motivo de tanta correria. Afinal, estavam indo para o lado errado da saída. Ei, onde estão indo? Uma das crianças pergunta. Mas eles nem respondem. Estavam empolgados, não viam a hora de abrir a sala. Quando chegaram, eles colocaram a chave estranha na fechadura da porta e a fizeram se abrir com um rangido. As crianças logo sumiram dentro da sala e fecharam a porta para ninguém os ver lá. Quando tiraram o símbolo da clave Fá dentro da mochila, ela acendeu e começou a flutuar, iluminando toda a sala. Que incrível! Disseram todos boquiabertos. Por baixo de um tecido de uma das caixas se iluminou com tanto brilho que parecia o próprio sol. Eles então puxaram o tecido e o símbolo foi flutuando até o cadeado e se encaixou perfeitamente. Eles ouviram um alto clique e o vidro que protegia o instrumento violoncelo se rompeu com uma grande explosão. Naquele mesmo instante, toda a turminha começou a flutuar também, a brilhar em volta do violoncelo, que começou a tocar sua nota grave, enchendo toda a sala. Todos se olhavam admirados, porque cada um dos instrumentos era tão diferente. Parecia que tinham virado personagens de desenho animado.
Eles riam sem parar, era uma alegria tão contagiante que questionaram sobre como podiam sentir aquilo. Não sabiam explicar o sentimento e a emoção que surgiu, pois em cada um deles era diferente. Eles perceberam então que se pareciam com algum dos instrumentos musicais que estavam presos naquelas caixas. O que é isso? Nós nos transformamos? Questionaram. Eles então viram um pequeno papel rasgado com algumas letras musicais e pensaram sobre o que poderia ser. Resolveram pesquisar no celular e descobriram que era uma partitura. Acharam melhor tirar uma foto e guardar o papel rasgado. O tempo passou, mas eles nem perceberam. Estavam totalmente diferentes e se divertiram com a situação. Porém, em um outro lugar distante do colégio, Flautazar sentiu uma forte pontada e levou sua mão ao peito. Por um instante, ele ficou atordoado, sem entender o que seria aquilo. Sua boca ficou seca. Queria gritar de raiva, mas a sua voz não saiu. Alguma coisa estava acontecendo. Seus olhos ficaram vermelhos de muita fúria e lembrou do colégio. Baltazar tentou se acalmar, pois lembrou que tinha ido lá e nada tinha mudado desde o dia em que ele trancafiou todos os instrumentos musicais na escola. Só tinha muita poeira, mas fora isso, continuava tudo igual. Tinha deixado os instrumentos lá somente em consideração a seu amigo Heitor. Porém, por diversas vezes tinha se arrependido, pois ele, Flautazar, não era capaz de fazer boas ações nunca. Mas se acalmou ao pensar que se alguém tentasse abrir aquelas caixas, seria impossível. Tinha colocado feitiços e ninguém acharia os símbolos musicais. Tinha-os deixado separados em locais diferentes. E com o passar do tempo, os moradores tinham esquecido o que significavam. Sentou, respirou e disse: tudo vai voltar a ser como antes, pensou ele. Mas depois de tudo isso, será que as crianças iriam desistir? Nosso personagem principal, Torquinho, é um menino inquieto por respostas e está sempre questionando seu pai, o Sr. Afonso, sobre a sua infância, pois adora ouvir as histórias de um tempo diferente do seu, em que tudo era alegre com muita música. Torquinho, hoje, tem outra realidade. Vive em um mundo estranho, em que parece que tudo está fora da tomada, sem vida, com as pessoas sempre no automático. No colégio, o menino decide contar o que soube por seu pai, para os seus amigos Cauê, Zeca e Lelê, que não entendem nada, mas acham tudo surreal. Alegria, música, cores, o que seria tudo isso, já que o mundo deles é todo em preto e branco, sem cor. Sobre o autor. Márcia Lopes Gregini é empreendedora, escritora, CEO da Torque e mãe. É especialista em inovação com o desenvolvimento da primeira microfranquia do Brasil de manutenção de instrumentos musicais. Atua em programas educativos como o Torque Educa, a Turma do Torquinho e um programa social para geração de renda para mães e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Além disso, é participante dos programas Startup SP São Paulo, Incubadora Sebrae e Polo Digital Mogi das Cruzes.